Retornamos aqui com Carlos Meschini, que é diretor regional do Secov, que é o Sindicato da Habitação. Carlos, você já contou sua história como empreendedor, né? E agora você está à frente como diretor regional de um sindicato muito importante. Eu queria que você falasse para nós qual é, de fato, a luta desse sindicato diante de um cenário imobiliário onde nós temos, por um lado, uma pseudo-bolha imobiliária, onde grandes imóveis de alto padrão foram erguidos e hoje a gente vê que algumas coisas não se consolidaram de fato. E também temos uma questão do déficit imobiliário, principalmente para a classe média. Como é que o sindicato tem observado isso? Qual a sua opinião? Bom, legal, obrigado aí pela oportunidade de falar também do sindicato. A gente chegou no Secov em 2007, mais ou menos. O Secov, eu me encantei, porque quando eu cheguei lá eu vi tanta informação, tanta coisa boa, inovadora que a gente tinha no mercado e que a gente não tinha muito acesso aqui em Santos. Então tive que buscar isso em São Paulo e depois trouxemos para Santos. Então, na verdade, o que acontece primeiramente com o Secov, com o movimento da bolha? Há 3 anos atrás a gente comentava, só respondia isso. Certo. Existe bolha? Não existe. Não existe. Vai se consolidar os investimentos ou não? A Petrobras. E aí começou as coisas a caminhar e de repente aconteceu todo esse problema econômico, político, né, que interfere diretamente nos sindicatos e interfere diretamente na vida da gente. E aí o Secov entrou mais ainda. Por quê? Ele é um sindicato de pesquisa, ele é um sindicato de números, né? Então, para a gente falar de números, nos últimos 3 anos foram lançados 14.500 imóveis aqui na Baixada. 14 mil na Baixada, os 9 municípios. Os 9 municípios. Não, fortemente em 4, né? A gente tem uma pesquisa das 4. Os 9 municípios a gente está começando a trabalhar agora. Quem são os 4 mais fortes? Santos, Guarujá, Praia Grande e São Vicente. Santos, Na Guarujá, verdade, Santos e Praia Grande move muito forte. São as cidades que mais têm crescido. Praia Grande lançou 7 mil, Santos lançou 9 mil nesse período aí, mais ou menos isso, e o resto foi diluído. A gente não teve ainda a pesquisa de Itanhaém, de Mongaguá, de Peruíbe. Os outros municípios nós vamos trabalhar, estamos trabalhando agora, eu, o Pedro, o pessoal aí da Baixada toda, junto com o Alveres, para poder tentar fazer essa pesquisa chegar em todos os municípios que a gente abrange. Isso é um trabalho ainda mais forte, porque a pesquisa é uma pesquisa bem legal e ela custa um pouco caro, né? Então a gente tem que fazer toda uma logística. Mas esses 14.500 imóveis foram vendidos em torno de 60% nesses últimos 3 anos. 60% dos 14 Então a gente considera um número muito forte para uma região que é muito mais forte do que a gente imagina, né? Mesmo assim, a gente tem um estoque forte, em torno de 4 mil imóveis. O que acontece com esse estoque hoje? Nesse ano de 2015, praticamente não existiu o lançamento. Sim, percebemos. Então, os estoques estão sendo repostos por alguma coisa que já tinha voltado, né, e sendo consumido. O que acontece é que existiu um fenômeno agora, que é bem bom falar, que é o tal do distrato. O que seria? Todo o começo do boom existiam os especuladores, né? Sim. Que estava no meio do investidor. Aquele investidor que era forte, de repente não era tão forte, e aquele especulador ficou. Então esse especulador, ele teve que devolver as unidades. E o investidor diminuiu o investimento. Então ele comprava 10, no final da obra ele entregava 5, ficava com 5. De repente você entregava um prédio que já estava 2 anos vendido e tinha 30, 40 unidades de volta, né, para vender de novo. Você vendia 2, 3 vezes às vezes. Então esse fenômeno deu uma mudada no estoque. Então todas as pesquisas que o Secov tem feito, elas são de fundamental importância para todo mundo que quiser construir, comprar ou mexer no mercado imobiliário. Por quê? Porque hoje, se você não fizer uma pesquisa, não saber o produto, não saber o que fazer no mercado, você tem um pouco mais de dificuldade e corre um pouco mais de risco. Então, só para a gente encerrar, assim, então eu percebo que, de qualquer forma, o valor dos imóveis ele baixou. Não é que baixou. Acomodou. Ele se acomodou e surgiu o negócio. E surgiu o negócio. E aí, mas nós ainda temos um déficit imobiliário, principalmente para a classe média. Sim, Como é que o sindicato vê isso? Então, na verdade, se criou uma expectativa para a classe média que, com esse fator econômico e político, os bancos derrubaram. Então, o que a gente tinha até 2, 3 anos atrás
uma taxa anual de 7, 7,5, 6,5, 7. Ao ano, hoje a gente tem 10, 10,5. Então a gente tem uma dificuldade maior de financiamento, até porque a Caixa financia hoje 50%, ela chegou a financiar 100%, 90%. Exatamente. Então a gente tem essa dificuldade e quem sofreu mais foi a classe média. Ela foi diretamente afetada, que são os imóveis de 300 a 500 mil, 400 mil, 250, 400 mil. Então esse realmente foi o mais afetado. A classe D e E, que seria o pessoal que mais a Minha Casa Minha Vida, continua tendo aquele déficit habitacional muito forte, ainda mais porque a nossa região é uma região cara, então os terrenos são muito caros, você não consegue fazer Minha Casa Minha Vida, você não consegue alocar tudo. A gente está tentando muito forte em Bertioga, está tentando muito forte agora lá para Peruíbe, Itanhaém, tentando buscar esse espaço para poder alocar todo esse pessoal, né? Que o Secov está tentando trabalhar isso. É um trabalho difícil, porque as áreas não são baratas. São muitos desafios. Muito desafio. Então, assim, eu desejo a vocês do Secov e o seu trabalho à frente ali do sindicato um sucesso, porque realmente os desafios são grandes na região. E eu tenho certeza que vocês continuarão com as pesquisas facilitando para que novas diretrizes possam ser tomadas. Legal, obrigado pela oportunidade. A gente está sempre disposto a falar aí e ajudar todo mundo, principalmente o programa que é aí fantástico. A gente gostou muito da ideia de vocês, do trabalho que vocês estão fazendo. E é muito interessante, a gente pode falar tanto para o empreendedor, para a pessoa que quer investir, para o incorporador, né, que quer construir, que quer incorporar, que ainda é um momento interessante, porque, como você falou, existe um déficit habitacional. Exatamente. Existe hoje 9% do PIB do Brasil que é voltado para o investimento imobiliário. Então você vê o que a gente precisa crescer. Só para você ter uma ideia, a gente do México é 22%, Chile é 19%. Temos muitos desafios ainda pela frente. Carlos, eu agradeço a sua vinda ao Atitude Negócio e sucesso aí na sua jornada. Obrigado, Arthur. Obrigado. Atitude Negócio. Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e hoje nós estamos aqui com dois convidados ilustres, que é o Sadao Nakai, que é vereador da Câmara Municipal de Santos, e o secretário Eduardo Lopes. Eu gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado na dragagem do canal do Porto de Santos e quais são os impactos, tanto da vida marinha quanto da balneabilidade das praias de Santos. E, vereador, fala um pouco para a gente, já que a gente teve atenção, todo esse programa, em cima de uma audiência que o senhor realizou aqui na Câmara Municipal de Santos, em abril de 2015, dando destaque às mudanças do perfil praial, dando destaque à erosão na ponta da praia. Conta um pouco para a gente sobre essa mudança, sobre essa atenção que o senhor teve na dragagem do canal do Porto de Santos. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade, Eduardo, pela presença aqui em conjunto e essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa audiência pública. Então, em 2013, nós fizemos uma primeira audiência. E o que foi detectado? De 2010 a 2013, já começou a surgir um grande problema na área urbana da Ponta da Praia, ali no perfil praial da Ponta da Praia. Nós perdemos alguns equipamentos urbanos, são os postes de iluminação que tinham, a faixa de areia começou a desaparecer com maior celeridade, a estrutura de tubulação da água da Sabesp começou a aflorar. Então isso tudo foi muito rápido o processo de celeridade. E dentro da audiência pública de 2013, nós fizemos alguns encaminhamentos e tivemos acesso a alguns documentos que eram os programas de monitoramento de perfil praial pedidos no EIA-RIMA. Em 2015, nós fizemos a discussão dessa constatação que havia já, apontando que no trecho de monitoramento da praia havia um processo realmente acontecendo, mas que na discussão da conclusão final, ela não colocava como uma interferência direta da dragagem. Então havia uma inconsistência de informações que nós colocamos em discussão na audiência, não para proibir o processo da dragagem e da modernização do porto, que a gente precisa para a economia local, mas para a gente ter instrumentos ágeis de interferência para que não haja afetação na área urbana e na convivência da cultura do santista, que é a frequência naquele local da praia. Secretário, a Codesp noticia que desde 2015 ela realiza alguns processos de dragagem aqui no Porto de Santos para manutenção e aprofundamento. Atualmente parece que só acontece a manutenção em alguns trechos, né? O processo de aprofundamento ainda aguarda um pouco. Quais são esses impactos hoje para a atividade portuária e o trabalho de dragagem? Olha, eu queria cumprimentar o vereador Sadao aí pela iniciativa
de fato nós precisamos de uma reflexão sobre o assunto. A Prefeitura de Santos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está finalizando um edital, está contratando um estudo que se espera seja conclusivo e que virá então a balizar. Existe aqui um movimento no Porto de Santos chamado Santos 17, que visa dotar o porto, ou seja, em 2017 nós temos a profundidade de 17 metros. Então esse grupo quer patrocinar os estudos técnicos e econômicos, né? Econômicos, claro, né? Quanto custa e qual será o retorno, mas também a parte técnica. Sadal, se pudesse resumir um pouco o resultado dessa audiência hoje que foi realizada em abril, agora 2015, fala um pouco para a gente quais são os próximos passos, como é que foi o resultado, foi positivo, você recepcionou, você verificou a conclusão dela, ficou satisfeito? A gente levantou questionamentos que a gente precisa direcionar de maneira correta. Eu acho que a importância da sociedade santista, a sociedade civil organizada ou os munícipes que utilizam aquele trecho, que pleiteiam a continuidade do trecho, ou que moram na proximidade da ponta da praia e que estão na iminência de ter um problema de afetação, eles tomem consciência do problema que existe e que existe uma solução que pode ser feita assim, mas que juntos a sociedade tem que discutir. Devem discutir isso com o segmento portuário, com a Codesp, com os empresários do porto, que querem um aprofundamento, para a gente ter uma solução correta, uma harmonia na condução, tanto do desenvolvimento quanto da manutenção do nosso perfil praial e da área urbana da cidade, que já é consolidada. Destaque Portuário é um programa que busca o desenvolvimento da área portuária, o desenvolvimento do Porto de Santos. A gente tem algumas pernas agora em alguns outros portos hoje no Brasil, mas começamos no Porto de Santos há 3 anos, a gente vem lutando, sendo uma voz para a expansão das atividades portuárias, acreditando sim que isso faz parte do desenvolvimento do Brasil, né, o Porto de Santos, mas hoje a gente está aqui desenvolvendo e levantando a bandeira do Porto Cidade, que é importantíssimo, trazendo 2 representantes importantes para a nossa região, importantes para a nossa cidade, e que se levanta essa bandeira da situação da dragagem, que é só um exemplo do impacto que gera o porto com a cidade e um exemplo do quanto a cidade fica vulnerável a decisões do âmbito federal e que não conseguem ter acesso, informações muitas vezes que são perseguidas até para a realização de audiência ou para se entender o que está acontecendo, e realmente fica encerramos esse programa com essa incógnita, né? E levantando essa voz, acreditando que é possível romper barreiras e a gente conseguir um novo cenário para a Prefeitura poder acompanhar de perto o que acontece nas decisões portuárias, né?